Invalidez permanente por acidente. Você sabe como funciona? Olá, meu nome é Rodrigo Palermo, sou corretor aqui na cotanoseguro.com, especialista no ramo de seguro de vida, formado pela Funenseg e cadastrado junto à SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. O vídeo de hoje vamos falar sobre uma cobertura chamada invalidez permanente, total ou parcial por acidente. Parece complicado, mas não é. Vamos lá. Primeiro, qual que é a finalidade dessa cobertura? Ela consiste no pagamento do capital segurado em benefício ao próprio segurado relativo à perda, redução, impotência de membros ou órgão de caráter definitivo em virtude de uma lesão física. Ainda parece complicado? Eu vou ajudar. Para o melhor entendimento dessa cobertura, vamos dividir ela em duas situações. Primeiro, separar o que é uma invalidez permanente e depois falaremos o que é a parcial ou total. Primeiro, a gente tem que entender que a invalidez no seguro de vida existem duas opções, o que chamamos de invalidez temporária e invalidez permanente. Invalidez temporária seria em caso, vou dar um exemplo porque aí fica mais fácil. Imagine uma pessoa, ela sofre um acidente, fica um período aí afastado, vamos estipular aí 30 dias, que nesse afastamento ela passou por cirurgia, fisioterapia e ao longo desses 30 dias, após o término desse procedimento, o médico chega ao paciente e fala: parabéns, você recuperou e não terá nenhuma sequela. Neste caso, estamos diante de uma invalidez temporária. Invalidez temporária não terá cobertura nesta garantia. Essa cobertura visa indenizar caráter mais grave, ou seja, uma invalidez permanente. O que seria essa invalidez permanente? Vamos basear no mesmo exemplo, que após o término de todo o procedimento de fisioterapia e tudo mais, o médico vem e fala ao segurado: infelizmente você ficará com sequela, perderá parte do movimento ou até mesmo o membro. Neste caso, estamos diante de uma invalidez permanente, ou seja, com sequela. O requisito para se ter direito a essa cobertura é a sequela. Diferenciando então de uma invalidez temporária para uma invalidez permanente, já sabemos que invalidez permanente está atrelado à sequela. Agora vamos à segunda parte da cobertura. O que é uma parcial ou total quando a gente fala? Isso vai estar atrelado à gravidade desta invalidez. Então, exemplo, em um acidente o cliente ele perde um dedo. Nesse caso, estamos diante do primeiro requisito, que houve a sequela, a perda de um dedo. Mas qual que é a gravidade dessa perda de um dedo? É a mesma de perder as duas mãos? Não é. Neste caso, a companhia entende que ele terá direito à cobertura, que trata-se de uma invalidez permanente, porém de caráter parcial. Se é de caráter parcial, receberá parte da indenização. Uma vez recebido parte da indenização, a cobertura continua ativa, ou seja, se ele vier sofrer outro acidente e tiver outra invalidez, terá direito a outra indenização. Agora, se a gente for pensar num exemplo um pouco mais grave, no acidente o cliente perdeu as duas mãos. Neste caso, estamos diante de uma invalidez total. Se é uma invalidez total, ele terá direito à indenização e ele receberá o valor integral da cobertura. A diferença entre caráter, além da gravidade, em relação à parcial, é que após receber o valor integral da cobertura, essa cobertura será excluída do seguro, porque não há que se falar em outra invalidez total, uma vez que ela já foi indenizada por completo. Agora, em relação ao beneficiário dessa cobertura, quem terá direito a receber essa cobertura, tá? Diferente da cobertura de morte, que a indenização cabe ao beneficiário estipulado em apólice, normalmente são os herdeiros colocados, na invalidez, quem terá direito à indenização é o próprio segurado, ou seja, ele será o beneficiário dessa cobertura. E agora também um ponto importante, por que devemos fazer a contratação dessa cobertura?
Eu digo que se ela não for até mais importante que a cobertura de morte, elas são tão importantes quanto. Por quê? Na cobertura de morte, a gente sempre visa os beneficiários na nossa falta. Porém, a gente tem que pensar que na invalidez, além de você poder ficar inválido e perder a sua fonte de renda, que às vezes terá que fazer algumas adaptações, você deixará de gerar renda e poderá gerar gastos. A invalidez por doença, muita gente utilizam, às vezes para mudar de atividade profissional em virtude daquela lesão não ser compatível à profissão que ela exerce, adaptações de veículos, adaptações de imóvel, ou até mesmo a troca de imóvel. Porque às vezes o cliente ficou com algum problema de locomoção, ele não pode, exemplo, num apartamento que ele mora no 3º andar sem elevador, ele não vai conseguir ir até a sua unidade que ele reside. Em virtude disso, às vezes ele precisa mudar até a própria moradia. Então essa cobertura é tão importante ou até mais importante do que a cobertura de morte. E algumas pessoas têm nos perguntado em relação à carência, né? Se tem franquia nessa cobertura. Não há que se falar em carência na cobertura de invalidez por acidente. Ou seja, uma vez que o segurado contratou, a apólice está ativa, ele já terá direito à cobertura contratada. É isso, pessoal. Em relação à cobertura de invalidez, essas são as informações principais. Caso alguém tenha alguma dúvida pontual, queira entrar em contato conosco, pode entrar. Lembrando que todos os vídeos que nós fazemos é destinado às informações de uma maneira geral. Não fazemos propaganda de nenhuma seguradora, então pode ser que uma ou outra tenha algum item particular. Por isso, entre em contato conosco. Se gostaram desse vídeo, deixe o like, não esqueça, se inscreva no canal e até a próxima!